meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Considerando o princípio de operação do turbocompressor, abordamos os problemas que limitam a eficiência dos turbocompressores a gás. Uma turbina com geometria variável permite expandir a faixa de ação do turbocompressor e tornar o motor mais ágil. Vamos falar não apenas sobre o dispositivo do sistema, mas também sobre os sintomas de falha da válvula de controle, limpeza e ajuste dos turbocompressores VNT. Projeto do turbocompressor VNT. A figura mostra uma turbina com geometria variável instalada em carros Volkswagen e Skoda. A estrutura geral do turbocompressor e o princípio da injeção de ar adicional não diferem dos turbocompressores convencionais. A principal característica está nas lâminas rotativas, no mecanismo de controle e no acionamento a vácuo. Princípio de operação. As palhetas rotativas giram em eixos montados em um anel de suporte. Presas ao eixo de cada palheta estão as hastes de controle que, quando montadas, engatam no anel de ajuste. Uma alavanca guia conecta o anel de ajuste com a alavanca da haste de controle e o eixo do atuador a vácuo das palhetas rotativas. Quando a posição do eixo de acionamento a vácuo é alterada, o anel de ajuste é girado em um determinado ângulo. Isso gira o eixo da palheta no anel de suporte. Eles mudam de posição de forma sincronizada, alterando assim a seção transversal do fluxo de gás de escape. O princípio de funcionamento da turbina de geometria variável baseia-se no controle do fluxo de gás de escape para o rotor da turbina. O ajuste permite que a seção transversal do fluxo de gás de escape seja adaptada ao modo de operação do motor, como a pressão de impulso muda. Quando consideramos o princípio de operação do sistema do coletor de admissão de geometria variável, falamos sobre a dependência da taxa de fluxo de gás em relação à seção transversal do canal. Com a mesma pressão, a velocidade do fluxo de gás será maior em um canal com uma seção transversal mais estreita. A alta pressão de impulso é necessária para levar rapidamente a turbina para a zona de operação eficiente em baixas rotações do motor. Nesse modo de operação, as pás reduzem a seção transversal do canal, pelo qual os gases de escape passam até o rotor da turbina. Como resultado, a pressão de reforço aumenta. Na zona de alta velocidade do motor, o volume dos gases de escape aumenta. Uma pequena seção transversal do duto resultará em um aumento excessivo dos gases de escape, o que levará a um enchimento insuficiente dos cilindros com carga nova de TPVS. Portanto, à medida que a velocidade do motor aumenta, as palhetas mudam de posição, aumentando a seção transversal para a passagem do gás de escape. O princípio de operação da geometria variável elimina a necessidade de um wastegate. Todo o fluxo de gás de escape passa pelo rotor da parte quente. O aumento excessivo é evitado pela alteração da posição das palhetas rotativas. Sistema em seção. As lâminas são dispostas perpendicularmente às linhas radiais para proporcionar uma seção transversal estreita para o fluxo de gás de escape. Isso resulta em rápido aumento de potência e ganho de torque na zona de baixa rotação do motor. Disposição das pás em degraus. Seção transversal grande para o fluxo de gás de escape. O mesmo modo é usado como um modo de emergência quando o sistema de autodiagnóstico registra uma operação incorreta do sistema, e não há fornecimento de energia para a válvula solenoide. Controle de geometria. A geometria da turbina é alterada pela unidade de controle do motor. O princípio de operação do sistema acima pressupõe a presença de uma válvula solenoide de controle do supercharger. A válvula é controlada por um sinal PWM. Ao alterar a frequência do sinal, a ECU do motor define o vácuo necessário no ambiente de vácuo do acionamento da palheta rotativa. Com esse controle, a ECU pode controlar de forma suave e precisa o anel de ajuste, o que garante a combustão eficiente do TPVS em todos os modos de operação do motor. Quando a válvula solenoide é desenergizada, o ambiente de vácuo está na pressão atmosférica, e as palhetas são ajustadas na posição escalonada. A ECU interroga continuamente o equipamento do sensor do motor para ajustar suavemente a pressão de reforço. Diferença de princípio. As turbinas a gás automotivas de todos os tipos têm 3 modos de operação. Saída para a zona de operação. O eixo da turbina girando cria resistência ao fluxo dos gases de escape, o que reduz o enchimento do cilindro
e, consequentemente, a eficiência do motor. É com o modo de rotação do eixo da turbina que os motoristas associam o fenômeno da lentidão do turbo. Zona de operação efetiva. Quando a zona de operação é atingida, a velocidade de rotação da roda do compressor permite que mais ar seja bombeado para os cilindros, e o que é sentido pelo aumento do torque. Zona de sobre-rotação. O projeto do turbocompressor sugere zonas de eficiência. O projeto do motor também é calculado para uma determinada quantidade de impulso. Se a taxa de fluxo de gás de escape exceder a zona de eficiência ideal e o valor de impulso do projeto, o uso posterior do turbocompressor só reduzirá a eficiência do motor. Além disso, exceder a velocidade projetada do rotor leva à paralisação do fluxo de ar. É por isso que a maioria das turbinas é projetada com uma válvula que contorna o rotor da turbina em determinadas velocidades do motor. O projeto de uma turbina de geometria fixa é sempre um compromisso entre a velocidade de atingir a zona de eficiência, a quantidade de impulso e o limite de potência de pico. Esses parâmetros são influenciados pelo diâmetro dos canais de fluxo de gás, pela relação entre a área do indutor e do exdutor, pelos housings de área, raio, pelo projeto da válvula wastegate e pelo blow-off. Porém, devido ao fato de as características da turbina serem estabelecidas no estágio de projeto, sua área de trabalho é bastante restrita. Vantagens. A modificação ativa da seção transversal do canal da parte quente da turbina permite que a zona de operação efetiva seja ampliada. Os carros com turboalimentação de geometria variável podem fornecer mais potência em baixas velocidades. Redução da pressão dos gases de escape em altas rotações. Devido à ausência da válvula wastegate na parte quente, o número de fluxos de gás multidirecionais é reduzido, o que melhora o fluxo de gases através da turbina. Maior elasticidade do motor. Redução do consumo de combustível e das emissões. Possíveis problemas de funcionamento. A crescente complexidade do projeto da turbina leva inevitavelmente a um maior risco de falha. Mas no caso do trabalho com geometria variável, a situação não é tão ruim quanto parece. O mecanismo tem apenas alguns problemas importantes. Movimento da lâmina com emperramento ocorre devido ao desgaste crítico dos pares de fricção e depósitos de carbono. Depósitos de carbono e óleo impedem o movimento suave do anel de ajuste. Travamento das lâminas em uma das posições. Devido a depósitos críticos de carbono, a força do vácuo não é suficiente para mover o anel de ajuste. Mau funcionamento do atuador, de vácuo das lâminas rotativas, válvula de controle de pressão do turbocompressor. Os principais sintomas de falha incluem solavancos durante a aceleração, perda de potência do motor, aumento do consumo de combustível e indicação de check engine no painel de instrumentos.